Então, antes de mais nada, eu quero contar para vocês que a minha história relacionada com a beleza e com a cosmetria começou lá nos anos 80. Eu acabei me tornando uma pioneira. Não porque eu fui pioneira arrojada, porque eu estava lá na primeira turma. Então, eu sou da época que, para fazer laser, quem nos ensinava a usar o laser era o físico, porque era a primeira turma, não tinha quem passasse esse aprendizado. Então, baseado em tudo isso, eu lembro que eu fiz a residência na Santa Casa, eles eram muito cartesianos, beleza era uma coisa de pecado. E eu acabei transpondo esse preconceito e fui lá buscar uma coisa que eu achava que era muito interessante, porque a pele não era só doença, era saúde também, né? A gente tinha necessidade de passar por ver minha mãe passando um creme da Nivea Rubinstein, o Eterna 27, falava, gente, não pode ser só esse sol melado, grudento, tem que ter uma coisa mais bacana. E já tinha alguma coisa na Argentina, e aí eu acabei me voltando para essa área, e é o que eu faço como uma subespecialidade, mas eu sempre gosto de dizer que eu sou dermato raiz. Eu aprendi a tratar doença, benigna e maligna, e me subespecializei na área de cosmetria, que é uma coisa que eu gosto bastante. Bom, eu vou falar com vocês sobre beleza saudável. Eu escolhi esse tema porque a minha ideia é mostrar para vocês como acontece o processo do envelhecimento e como o dermatologista vê tudo isso ao longo dos anos, como que ele pensa beleza. E aí, vamos lá, né? O que é beleza? Beleza é experiência relacionada com a percepção daquilo que agrada aos olhos. E aí eu vou mostrar para vocês o seguinte. Quem é que não se agrada com essa experiência? Difícil, né? Agrada aos olhos? Agrada, né? Mas a beleza, ela não é tão subjetiva assim. Existe uma proporção chamada proporção áurea ou proporção divina, representada pela letra Pi, que diz que 1 é igual a 1/618. Ou seja, a proporção divina, ela não é perfeita, ela é imperfeita. Está dizendo que 1 é igual a 1/618. E aí, essa medida foi usada em tempos remotos na arquitetura, para a construção do Parthenon, para a construção do Taj Mahal. Nas artes, na época do Renascimento, Leonardo da Vinci usou essa proporção divina. Também na Santa Ceia, para pintar a Santa Ceia, e Leonardo da Vinci. Foram os dois grandes utilizadores da proporção áurea. Mas a proporção áurea também é aplicável ao rosto humano. Um rosto simétrico e harmônico, ele se encaixa na proporção áurea. E é o caso da Angelina Jolie, que tem uma beleza perfeitamente imperfeita. E aí, vocês vão ver aqui que essas proporções, deixa eu ver se eu consigo um vermelhinho daqui. Mas enfim, não consigo aqui, eu vou mostrar para vocês. 1 é igual a 1/618. E todas as medidas mostram que ela não é exatamente perfeita, mas a mulher é linda, né? E aí, na área médica, esteticamente falando, a gente não usa só a proporção áurea, mas a gente usa medidas verticais e horizontais, que viabilizam o estudo e o entendimento da beleza facial baseado nessas medidas. E aqui, a beleza é só uma representação esquemática da beleza feminina, que está representada por um triângulo de cabeça para baixo. O ápice está na ponta, no queixo, e a base do triângulo nas maçãs do rosto. Isso significa maçãs demarcadas, um queixo arredondado, um contorno definido e as proporções equidistantes ou simétricas. E aí eu vou mostrar para vocês alguns casos de triângulo invertido. A Gisele Bündchen tem as maçãs bem demarcadas. O queixo da Penélope Cruz, ele é delicadamente arredondado. Aqui a Beyoncé mostra os terços proporcionais. Já essa beleza asiática denota um contorno muito bem definido. Um outro caso de beleza asiática, ela tem os terços proporcionais, porque a gente divide a pele, a face em terço superior, médio e inferior, é sempre essa medida. Essa beleza é mais andrógena, porque enquanto para baixo, o homem tem um rosto mais quadrado. E apesar dela ter um rosto mais quadrado,
ela tem maçãs demarcadas, queixo arredondado, que lhe dá e confere uma beleza feminina mais marcante. E aí, ao longo do tempo, o processo do envelhecimento gera alterações de contorno e perda de volume, e o triângulo se inverte. Aqui só um exemplo do triângulo se invertendo, passando de mãe para filha. Essa inversão, claro, é lenta e progressiva. E aí eu trouxe essa imagem de uma beleza icônica dos anos 60, que todo mundo conhece, que é a Brigitte Bardot, que optou por não fazer nenhum procedimento, nem invasivo, nem minimamente invasivo. E é possível observar o processo de quadralização do rosto. Mesmo assim, por ser uma mulher tão linda, ela ainda preserva traços de beleza. E aí, só para exemplificar e para ilustrar, eu trouxe aqui uma mulher de 30 anos que tem todos os compartimentos íntegros, preservados. A pele, o compartimento de gordura e o compartimento ósseo. Lembrando que a gente começa a perder colágeno a partir de 25 anos. Mas claro que essa perda ela é lenta e progressiva e ela também pode ser piorada com os hábitos externos. Fotoexposição e o cigarro são os principais colaboradores da perda de colágeno. Bom, essa tem 30. Olha a de 60. As perdas são bem mais impactantes. A gente apresenta bastante alteração na superfície da pele. Olha a reabsorção de gordura como é importante. E a reabsorção óssea. A gente faz espirometria para saber como é que está o osso, porque a gente perde osso. A gente também perde osso na face. Então, eu acho interessante saber disso. Aos 40, as perdas não são tão importantes, tão drásticas, mas elas merecem atenção. Aqui só um zoom dermatológico para mostrar algumas áreas que a gente também fica atento, por exemplo, a região temporal, a região entre os olhos, a área ao redor dos olhos, os lábios e a região perilabial. Então, gente, a abordagem da beleza ela deve ser feita a partir de uma análise tridimensional, que envolve pele, osso e gordura. E é sempre assim que a gente faz essa avaliação. O objetivo não é parar o relógio, mas sim melhorar a aparência sem mudar conformidade. E aqui, vamos direto à prevenção e tratamento. Começando por uma rotina de skincare, vale lembrar que a rotina de skincare ela é importante porque ela deve ser customizada de acordo com a faixa etária, o fototipo, o tipo de pele, o estilo de vida dessa paciente. As rotinas de skincare elas podem otimizar o tratamento preconizado e assim manter uma pele mais saudável e por muito mais tempo do que só fazer um procedimento. Vai lá, faz o procedimento, não, isso só não resolve. E aí a pele é cheia de manchas, ruguinhas, poros que vão ficando dilatados. Então assim, o poro é dilatado porque a pele é oleosa, mas quando a gente vai ficando mais velho, o poro também fica dilatado pela perda de colágeno. Os vasinhos que vão aparecendo ao longo do tempo, ou por uma característica genética, ou por conta do sol. O sol gera sardas, lesões pré-malignas, mas também vasos, principalmente nas pessoas mais claras, ou porque tem uma predisposição genética para isso. E a flacidez, pela perda de colágeno, e também pela perda de gordura. Então, se a gente traçar uma linha que vai dessa região daqui até embaixo, da região da sobrancelha até embaixo, a gente pensa em flacidez daqui para trás, pensando no efeito lifting e de reposicionamento. E dessa linha para frente, a gente pensa em reestruturação e reposição de volume perdido. A ideia é sempre manter o triângulo, lembra? E a flacidez a gente pode abordar com o bioestimulador de colágeno, sempre pensando que ele vai estimular o fibroblasto, que é a célula que faz o colágeno. O ultrassom microfocado, que é um calor, ele trata desde gordurinha mais fininha do rosto, mas também faz uma contração do músculo e da pele, ele vai mais profundamente. A radiofrequência fracionada agulhada é uma tecnologia mais recente. A radiofrequência já é antiga, mas a fracionada agulhada ela é multidimensional. Ela atua em todas as etapas da pele e libera energia específica para cada área. E a gente chama essa tecnologia de Morpheus. O plasma, uma outra tecnologia que utiliza o quarto estado da matéria, que é o plasma, ele trata daquele craqueladinho de pálpebra inferior, da região peitoral, e os fios de PDO.
que podem ser usados como bioestimuladores e também com efeito lift, meio transitório, mas interessante. E aqui um corte de microscopia eletrônica mostrando fibras colágenas antes do bioestimulador e depois do bioestimulador. Reparem como as fibras são fragmentadas, como se fossem atróficas. E depois elas são mais longas, mais agrupadas, preenchendo mais o espaço. E a reestruturação facial, nós fazemos a partir de preenchedores com ácido hialurônico, que é biocompatível e biodegradável. Outros colegas até algumas vezes utilizam preenchedores definitivos, mas que não é o mais sensato e nem o mais correto. A biorremodelação é outra ferramenta também, que utiliza o ácido hialurônico, ele é mais recente, mas é um ácido hialurônico líquido. Ele é um líquido, simplesmente um líquido, se você jogar assim, ele cai no ar. Mas qual a função dele? Ele é mais uma ferramenta que vai agregar valor para esses tratamentos, melhorando a luminosidade, melhorando o vício e complementando o tratamento. Nós chamamos de profile, vocês devem ter ouvido falar do profile. E aqui eu vou mostrar alguns casos, eu pedi para vocês não fotografarem, porque são minhas pacientes. Só exemplificando a melhora do contorno facial e essa região da papada. Uma melhora principalmente do terço médio da face, ela já estava ficando mais abatida, uma olheira mais evidente, então essa reestruturação devolveu para ela uma aparência mais saudável, melhorando não só a região da pálpebra, os vincos do terço médio. Um outro exemplo também de flacidez do submento, aqui a gente chama de papado submento, que é a região do pescoço. Aqui a amostra de um contorno facial, porque assim, gente, dermatologia, ela fala assim, existe um lift dermatológico que é o padrão prata. O padrão ouro é cirurgia plástica. Mas mesmo que você faça cirurgia plástica, nem que eu mostrei para vocês que existem perdas de gordura e de osso, e a cirurgia plástica não repõe. Então, muitas vezes a pessoa puxa, mas ela está sem volume na lateral. Ela está com uma aparência opaca. Então, assim, uma coisa agrega a outra, nem só a cirurgia plástica, nem só o procedimento dermatológico. Aliás, acho que os dois se agregam e se combinam muito bem. Então, são vários procedimentos. Mas essa aqui, por exemplo, ela fez bioestimulador e fez ultrassom microfocal. Aqui, essa paciente, a melhora do bigode chinês, ok, mas antes de eu tratar o bigode chinês, ela tinha uma perda, já tinha 40 e poucos anos, já tinha uma perda aqui na lateral. Então, vocês vão ver como melhorou essa lateral. Tá vendo? A lateral, que é essa área aqui, ó, do contorno da mandíbula, estava começando a perder definição. E ela tinha, essa foto não dá para ver, uma pena, mas ela tinha uma gordurinha aqui, um papinho. Só de tratar aqui, era bem pouquinho, só de tratar aqui, já melhorou isso aqui. E aí, na sequência, a gente tratou o suco bigode chinês, que é o suco nalogeniano. Aqui, só para exemplificar, um antes e depois, o tratamento da pele, que é a superfície. Lembra que eu falei? Vasos, manchas, poros dilatados. Eu utilizei laser junto com peeling, que às vezes eu gosto de agregar. Então, eu faço um laser no rosto todo e faço um peelingzinho só para ajudar no processo. Aqui, um exemplo de pálpebra. Começou a perder volume, porque lembra que eu falei do osso? Quando a gente vai pelo osso, o buraco do osso, da pálpebra fica maior. A gente fica com uma coisa que chama goteira lacrimal, fica bem dividida a região dos olhos da metade do rosto, aqui da maçã do rosto. E parece que a olheira aumenta. Aqui foi tratado com ultrassom microfocado e foi feito também ácido hialurônico, na região das pálpebras especificamente. Essa é uma paciente jovem, ela não tem nada, ela tem um pouquinho de sardinha, mas ela é jovem. E tem uma olheira, por quê? Porque ela tem um globo ocular inserido profundamente na órbita. Então ela fica com essa sombra, com uma aparência de cansaço. Aí, uma outra técnica de ácido hialurônico, para cada caso é um caso. Então foram feitas microgotas lá profundamente, trouxe luz para a região dos olhos, ela ficou menos abatida. Aqui uma melhora global, essa paciente, uma paciente já naturalmente invertido, mas tinha poros dilatados, então a gente submeteu essa pele à laser terapia, ao bioestimulador, à reposição de volume e ficou com uma aparência mais agradável, né, mais jovial. Essa outra paciente é interessante porque ela é jovem, mas constitucionalmente, reparem como ela não tem a maçã demarcada como a Gisele Bündchen. A gente quer na seja Gisele Bündchen, mas nem sempre dá. E aí, o que foi feito nela?
Essa é a metade do tratamento, tá? Mas eu trouxe, é meio recente, mas eu trouxe exatamente para mostrar. Ela tem uma reposição, a gente fez uma reposição de ácido hialurônico ali, suave, que já melhorou o aspecto, e eu pedi para ela voltar daqui uns 2, 3 meses para ver se precisa complementar, porque às vezes até eu acho que precisa, ela não, ou vice-versa. Então, assim, é importante que se faça lento e progressivamente. Eu prefiro sempre pecar por falta, por excesso, porque a falta a gente completa, e o excesso é tudo mais complicado, né? Não. Mas assim, quando refunciona, olha, eu só fiz o preenchimento daqui, ó. Repara como o suco melhorou. E quando a pessoa está comprometida em todos os terços, e alguém fala, por onde eu começo, Lúcia? Vamos pensar no terço médio, porque a partir do terço médio tudo melhora. Muitas vezes a olheira, às vezes nem precisa repor volume, porque ela já melhorou só de sustentar o terço médio. Essa é uma paciente com melhora global também, uma fase mais madura, e aí foi usado o Morpheus, que é a radiofrequência microagulhada. Ela tinha um custo mais pesado. Aqui foi utilizado o bioestimulador, que eu também adoro, e foi feita a reposição de volume, mas também suave. Ó, repara que essa paciente de verdade, ela não tem preenchimento do suco. Foi só uma reposição, porque eu falei para vocês, ela tinha uma pele pesada. Então, pele pesada também tem um tratamento que tem que ser específico, diferente da pele fina. Às vezes, o ácido hialurônico que serve para uma pele pesada, aquele ácido não serve para uma pele mais fina, senão ele vai ficar aparente. E aqui eu trouxe para vocês, que eu achei interessante, eu tinha isso no meu Instagram, mas para mostrar para vocês que o dia a dia do dermatologista é muito dinâmico, não é assim tão cartesiano, apesar de todas essas medidas que eu mostrei para vocês, mas a gente trata não é só da face, também da pele, do corpo, do couro cabeludo, doenças benignas, doenças malignas, e vem tudo muito junto e misturado. Às vezes a pessoa quer fazer um botox, vem para consulta, e no exame físico a gente descobre um câncerzinho de pele nas costas. Então, assim, é muito dinâmico, e a parte que eu mais gosto do meu trabalho é isso, eu nunca sei o que eu vou ver no dia seguinte. E aqui alguns exemplos dos procedimentos. Então, aqui primeiro é o ultrassom microfocado, ali no meio, no final, é a radiofrequência agulhada, o Morpheus. O plasma, que eu falei para vocês, que é o quarto estado da matéria, que trata essas micro-ruguinhas que são de estresse, não é cauterização disso não, tá? Ele faz uma sublimação do tecido, então ele pode tratar não só o caracterizador dessa área, mas também da região ao redor dos olhos. Do plasma? Sim, é do local, creme. Mas assim, tem que ser muito bem programado, tem que passar 20 minutos, depois de 20 minutos tem que passar de novo. Se não fizer direito esse processo anestésico, a gente faz um anestésio bem forte, que é manipulado. Se ficar mal anestesiado, dói. Então, assim, tem que cronometrar o tempo da anestesia. É para não doer. Tanto que quando eu trato, por exemplo, o olho direito, eu não tiro o dedo esquerdo. E se eu não tenho que ver o tempo, ele faz um pouco mais. O procedimento é mais rápido que o tempo de anestesia. Depende, geralmente de 2 a 3. Mas uma outra coisa que eu gosto, para associar para o craquelado, ou uma coisa ou outra, também vai depender, é o fio de PDO bem fininho. Vou mostrar para vocês. Então, aqui é o fio de PDO. O fio de PDO ele tem densidades e espessuras diferentes. Então, a gente pode usar o fio mais espesso para fazer tração, e ao mesmo tempo, aquele fio de PDO ele também faz bioestímulo de colágeno. E para aquelas regiões mais fininhas, como a região ao redor dos lábios, o craquelado da pálpebra, e às vezes aquela ruguinha quebradinha, que a pessoa não perdeu ainda, mas ela está ficando muito quebradinha, porque é uma pele fina, então a gente pode usar um fio de PDO bem fininho, para fazer estímulo de colágeno numa camada mais superficial. Aqui, ó, é laser de pico segundo. O laser de pico segundo, eu falo que ele nasceu para tratar melasma, mas ele também pode ser usado em outros parâmetros para tratar o rejuvenescimento. O que significa isso? Estimular o colágeno superficial para fechar poro, organiza uma pele que está mais oleosa, ele melhora a qualidade, a função, melhora manchas também, apesar de eu achar que a luz intensa pulsada é mais específica para manchas, mas ele também trata vasos. Aqui, especificamente, tratando vaso de canto do nariz, na região da bochecha, da região embaixo do olho, ou até mesmo para tratar o pigmento das olheiras. Chama luz intensa pulsada. A luz intensa pulsada foi a primeira luz que apareceu assim como laser. E o que acontece é que hoje em dia, o meu primeiro laser
de luz intensa pulsada, ele era freezer. E hoje, a luz intensa pulsada ela é muito pequenininha, cada uma mesa pequena. Então, assim, foi acontecendo uma evolução da luz intensa pulsada, da qualidade do disparo, da qualidade da luz. Então, a gente está falando de uma luz intensa pulsada genérica, mas tem todo um contexto em relação à evolução desses procedimentos. A luz não deixa de ser um laser também. Tudo que usa na pele em relação à tecnologia aquece. Eu, particularmente, gosto de usar sempre um pouco de anestésico. Na minha pele eu faço sempre, mas eu sempre gosto de usar anestésico porque eu acho que dá mais conforto. Ou às vezes um jato frio na pele. Mas tudo que aquece estimula colágeno. Aliás, rapidamente eu vou contar para vocês. O laser para rejuvenescimento nasceu a partir do laser para depilação. Eles faziam depilação e começaram a perceber que a pele ficava melhor na região do pelo. Sabe aquele pelo ficando inflamado? E foram fazer estudo e perceberam que aquele laser que tratava o pelo, ele aquecia a pele. E o aquecimento estimulava o colágeno. Então foi aí que veio o conceito da luz, que eles chamam de photorejuvenation, que é rejuvenescimento pela luz. Essa foto aqui eu gosto de mostrar também, essa imagem é assim, mostra a demarcação. Sempre baseada naquelas coisas que eu falei. Cada pessoa tem uma demarcação específica, então é muito importante a avaliação. Eu gosto de marcar. Eu sei já o que a pessoa precisa, mas eu gosto de marcar para poder ter um mapa, um roteiro daquela necessidade. Essa daqui precisa de um preenchimento mais superior, aquela lá só com o contorno da mandíbula e por aí vai. A gente tem que fazer sempre padronizado, como se fosse o primeiro paciente da vida. Aqui só um detalhe da reposição do contorno, da projeção. Aqui também as têmporas, que eu falei para vocês, não só lateral, mas também a parte superior. A perda desses compartimentos fazem uma deflação da região molhada ainda mais verde. Aqui reposição. E esse aqui é o profile que eu falei para vocês, que é o bioremodelador. Está vendo que tem umas coisas bem altas assim, parece uma picada de abelha, né? Sei lá. Só que é diferente, o conceito é diferente. Ele se espalha, ele faz uma biorremodelação multinível. Isso daqui desaparece em 12 horas. E aí são feitas geralmente 2 sessões. O que ele melhora? Ele melhora aquela dica, uma pele que já foi tratada. Ele não vai tratar a flacidez, ele estimula a colágeno, assim, mas ele faz a complementação. Isso é importante. Claro, pode falar. O Sculptra é o bioremodelador. Então, assim, como bioremodelador, trata esse terço posterior, também submete o pescoço, ele faz só a célula fabricar o colágeno. Então, ele vai ter um efeito de tração. Né? Na região do centro da face, a gente não usa o Sculptra, nem o Radiesse, mas pode usar também aqui. Ele acaba sempre complementando o Façafim. Vou jogar um procedimento profile, porque o Sculptra ele vai embaixo, o Radiesse também. Esse é mais para cima. E a pessoa às vezes não quer ficar vermelho, o profile atende essa necessidade. E aí, a paciente sou eu, gente. Então, assim, sou eu. E eu achei legal me trazer aqui, porque em algum momento da minha vida eu perdi o timing do tratamento, sabe? E naquela época eu podia dizer assim, que em casa de ferreiro, espeto é de pau. Hoje nunca mais esse termo não se aplica mais a mim, porque eu nunca mais perdi o meu timing de tratamento. Então, assim, eu tenho... e eu fui perdendo volume. Porque lembra da reabsorção óssea? Eu fui perdendo osso, perdendo gordura. Então, olha, meu lado de lá é branco de cata. Então, eu fiquei com olheira, o meu queixo ficou achatado, o meu lábio ficou diminuído, porque eu tinha perda do compartimento de gordura dessas regiões. Essa foto é 2D, não dá para ver muito bem, mas olha como está mesmo escurecido entre as sobrancelhas, e essa lateral aqui, ó, meio apagada. Então, assim, eu me submeti ao tratamento, fiquei bem nervosa com essa foto. E aí, eu usei estimulador, mas isso já faz algum tempo, tá? Eu usei estimulador, eu usei preenchedor, eu fiz peeling, eu fiz laser. E o meu triângulo voltou. Notem, eu não fiz preenchimento de lábio. Eu preenchi ao redor do lábio. Eu tenho até uma sombrinha no bigode chinês. Hoje eu tenho 63 anos, eu devia ter uns 58. Mas o que eu quero falar para vocês... E eu sou preenchida, gente. Eu falo que se eu for incinerada, a minha cabeça não derrete.
Mas eu posso contar que eu tenho de tudo. Eu tenho preenchimento, eu tenho estimulador, eu tenho preenchimento aqui, eu tenho um lado, eu tenho tratamento de pescoço. Mas, não. Pode ver que não tem nenhum cortinho. É tratamento. Mas é uma coisa que eu comecei lá atrás. Eu entendo que eu também comecei esse processo lá atrás. Por isso que eu falo, as perdas, elas são progressivas. Começa a partir por volta de 30 anos, mas claro que eu sou um pouco fora da curva, porque eu sou dermato, eu já sabia que eu podia tomar sol. Eu, particularmente, gosto de uma alimentação saudável porque eu gosto, não por conta da pele, mas porque eu acho que é interessante para a saúde. Enfim, tudo isso vai impactando na pele também, né? Isso faz, vocês sabem disso, faz muita diferença. Mas o foco, eu acho que é tratar do corpo, é tratar do dente, é tratar da pele também. E também assim. Exato, então assim, exatamente tratar a cabeça, porque os excessos são muito desinteressantes e não tem um aspecto positivo, né? Entende? É precoce mesmo. Então, assim, não. Esse assunto necessita muito polêmico. Eu mostrei aquela menina, ela devia ter uns 25, 27 anos. E ela tinha uma necessidade pontual. Qual era a necessidade dela? Era o olho. Então, assim, tem meninas com 20 anos que querem ter mais lábio. Então, assim, como é que a gente vai lidar com isso? Será que a responsabilidade é do médico, do paciente? Eu prefiro escolher os meus pacientes, porque eu sempre digo que vai estar na minha assinatura embaixo, né? Então, qualquer coisa que não mexe com os meus valores, os meus propósitos, eu prefiro não ter, eu prefiro perder o paciente, ele vai fazer com alguém, mas vai fazer do jeito que ele quiser, a escolha dele. Então, isso é um certo problema, em relação assim, aos valores, né, pessoais. Porque a luz do sol é ultravioleta. Não é só ultravioleta, é ultravioleta e luz azul também. Ultravioleta A é uma onda longa, aquela que bronzeia, que não queima, até as 10 da manhã, e depois às 4. Ela vai para o fundo, ela destrói o colágeno. Então, a radiação UV a destrói. E as luzes de laser têm vários comprimentos. Tem o 1440, 1927, 638, tem vários, micropulsado, Q-switch. Eu não vou te falar todos, porque eu também não sou física, mas assim, eu sou uma boa usuária. Mas esses comprimentos de onda, eles passam por vários estudos, e aí eles perceberam que o aquecimento fazia isso. E aí eles foram refinando e avançando no processo tecnológico antes e depois para poder ter um efeito positivo, né? Eles queriam vender, porque eles queriam angariar fundos com isso. Mas, enfim, então, isso eu acho que é uma coisa que exemplifica bastante o trabalho, que é o caminho do meio, que não é nem para mais, nem para menos, como eu falei para vocês, sempre pecando por falta e não por excesso. E aí, eu achei interessante trazer para vocês o processo de envelhecimento além da pele, por baixo da pele. Como que a gente pensa tudo isso? Não é só pele, é gordura, é osso também. E eu, particularmente, tenho eu sou muito crítica, no melhor sentido da palavra, sobre os exageros cometidos em busca da beleza que está baseada no outro. Não é todo mundo vai querer ser Angelina Jolie? Na beleza baseada no... Exatamente. Então, assim, a beleza baseada no outro, no estereótipo de beleza vigente... Eu sou crítica, eu não considero saudável. Eu acho sim que a gente deve valorizar o potencial de beleza de cada um. É um processo muito customizado, é individualizado, mas isso deve ser feito com bastante respeito e bom senso. Porque, gente, mudar é muito fácil. É fácil, é só colocar mais. Estragar é fácil, mas melhorar que é o grande objetivo. Não tem como voltar atrás, exatamente. Então, de novo, menos é mais. Agora sim, a minha aulinha foi só essa, rápida, e aí, se vocês querem fazer mais perguntas, eu estou super aberta aqui. Só que eu quero contar uma coisa para vocês, deixa eu falar uma coisa que é importante. Daqui a pouco, ninguém vai embora não,
porque a gente vai fazer um sorteio, vai ter presente hoje. Eu devia ter falado até no começo da aula, mas a gente vai fazer um sorteio, tá bom?